Dario Veloso, retiro essa poesia. Um madeiro verá sobre as pontes alçado, negro emblema da dor triste, marco da vida. Beija o poeta, o meu loureiro passado, interrogando à noite a minha fé perdida. E para isso conclamo os meus amigos, confrades e confreiras desta soberana ordem do sapo, deste sodalício, que temos que nos unir para preservar esta árvore. Existe desde 2009 um decreto em Curitiba que nomeia as árvores imunes de corte, árvores que não podem ser cortadas, árvores que devem ser preservadas, as árvores que até 1974 eram tombadas pelo governo do estado do Paraná para que não fossem por acaso destruídas. Este loureiro está fora do rol das árvores imunes de corte de Curitiba. Peço que todos nós nos juntemos em um documento encabeçado por nossa grã-mestra Vânia Maria de Souza Enes e levemos a sua excelência, o prefeito, o achaque, a nossa ideia, o nosso talante, a nossa preocupação em preservar o que pode ser feito simplesmente por um decreto dessa municipalidade e que coloque no rol, pela importância que aqui vos digo e pela importância histórica geral que tem essa árvore, no rol das árvores imunes de corte do município de Curitiba. Muito obrigado. Então vamos convidar agora para adentrar aqui os nossos cantores que iriam iniciar o nosso evento, né? Como já havia pré-anunciado, cantando o hino de Curitiba. Este hino será composto por trovas de autoria do trovador Ciro Silva e melodia do maestro Bento Mussurunga, interpretado pelo grupo Retratos Musicais. realmente valorizar aquilo que é nosso. E nós vamos fazer isso homenageando um grande compositor paranaense também, que nos foi dada a honra de poder apresentá-lo hoje aqui, quer dizer, trazê-lo novamente, que é o professor Inami Custódio Pinto. Talvez muitos o conhecem, o autor da famosa Gralha Azul, que é considerado praticamente o segundo hino da cidade de Curitiba, porque o primeiro nós acabamos de apresentar a Marcha de Curitiba para vocês, do Bento Mussurunga, né?
nosso grupo, Retratos Musicais, é justamente a origem de um CD que nós gravamos de composições do Inami, junto com ele, assim, sob a orientação dele, né? Então, estamos aqui. E como nós estamos aqui, várias pessoas que têm o dom da palavra, o dom de escrever, o dom de, através da poesia, falar de coisas tão bonitas e trazer para nós, o Inami não deixou de fazer isso nesse trabalho. Esse trabalho do Retratos Musicais, na verdade, é um presente que ele deu às cidades que ele visitou quando fazia pesquisa, e ele transformou isso em poesia, e a poesia virou música. E vamos apresentar para vocês algumas delas agora. Então, a primeira é Ilha do Valadares. A gente vai fazer um pouco medley. Esquece o lufa-lufa da cidade e desce a Serra do Mar. Vá buscar a paz do teu sonhar no verde das matas, no azul do mar, na beleza da cor. Felicidade é viver o amor. Felicidade é viver o amor. Na marca da chamarrita, canção bonita de louvação, tem um verso que diz: seja feliz, você é meu irmão. Palavras sinceras da gente bondosa, que brote da alma e do coração. Palavras sinceras da gente bondosa, que brote da alma e do coração. Menino, vou te contar. Fui convidado para comer barreado, terra abaixo, Paranaguá. Convidado para comer barreado, terra abaixo, Paranaguá. Peguei Maria Fumaça, parei a Serra do Mar. Tanta beleza junta, juro que nunca vi. Essa noiva ferradura, São João, Pico do Marumbi. Depois veio barrear, tinha a gororoba que já comi. Ea, barreado de Paranaguá. Ea, barreado de Paranaguá. Carne de gado, talho de matambre, folha de louro, pimenta e cominho, alho, cebola e salsinha e um pedaço de toucinho. De barro é a panela, postampada é barreada. 10 horas de fogo nela, é só servir depois, com farinha e com arroz. É só servir depois, com farinha e com arroz. Ea, barreado de Paranaguá. Ea, barreado de Paranaguá. Paranaguá, portal do mundo, por onde passei sem querer partir. Quando eu voltar, em vez de chorar, irei outra vez cantar e sorrir. Não foi por falta de amor que de ti me separei. Bebi água da fonte velha, na certeza que voltarei a beber água na Gamboa, terra boa, terra onde eu me criei. No meu Paraná, na Serra do Mar, o pinheiro altaneiro, a morena vaidosa, o
volte pra lá, que eu 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 volte pra lá. Caiobá, Caiobá, Caiobá. Então vamos começar aqui. Prima da Vânia, aqui Silviane Stockler. Voz e violão. Sobrinha e sobrinha do Inami. Isso, Jackson é meu marido, Jackson, professor da Meu irmão e professor da Vânia. Acho que alguns já me conhecem também, né? Estamos aqui de novo. Inami, ele sempre dizia, toda vez que ele dava uma palestra, até nos livros que ele escreveu, ele dizia assim: ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, se você quer que conheçam sua cidade, quer que conheçam os seus costumes, a gente tem que apresentar. E é por isso que ele se dedicou tanto em trazer essa memória, né, que ficou nas músicas, nos seus escritos, suas pesquisas. E eu acho que vocês fazem isso também, né? A memória está viva. Parabéns. Convido o fuzileiro naval, comandante Rui Gutierrez, barão da Marinha, que fará o uso da palavra para falar sobre a publicação do jornal O Sapo, que está sob sua responsabilidade. Em vez do senhoras e senhores, como é natural, eu vou usar, como começou lá na antiguidade, com o Jornal do Sapo, que eu gostei daquele jeito. Caros confrades, eu já falei ano passado que foi com orgulho imenso que eu aceitei o convite para a gente reeditar o Jornal do Sapo. E eu acho de uma importância tremenda, e vale todos os esforços, um pequeno jornal que foi o primeiro periódico da província de Curitiba. Ele teve sua tiragem, interrompeu, voltou, e nós estamos agora na 4ª fase, no 3º jornalzinho, segundo o meu. E eu acho importante a gente continuar com isso, cultuando a cultura do Paraná, os eventos ligados à cultura, seja do que for, da literatura, da poesia, das trovas, da pintura, do teatro, de tudo isso, da música. E eu acho muito importante que a gente possa ter o exemplar físico na mão, sentir, olhar, guardar na nossa prateleira, ter lá para nossos filhos e netos olharem, verem a história. E eu venho aqui para dizer da dificuldade que nós estamos tendo e pedir a cooperação de todos. Porque é mais complicado do que parece fazer um jornalzinho desse. E principalmente porque precisa da equipe, precisa da cooperação de todos. Eu preciso que vocês me mandem matérias. Eu criei um e-mail que eu tenho colocado no WhatsApp, no Face, que é jornal.osapo@gmail.com. Bem simples. Então eu penso sempre que as pessoas, quando têm uma tertúlia, vêm aqui e falam alguma coisa, ou tem uma poesia nova, não precisa ser obrigatoriamente na tertúlia, coloque ali, escreva uma matériazinha, depois eu dou uma ajeitada, se tiver fotos, e me mandem por esse e-mail, para que eu possa, ao longo do ano, ir juntando e confeccionando esse jornal para que a gente possa distribuir. Então a primeira cooperação é essa, mas não se prendam só a tertúlia, tá ok? Mandem outras matérias. Eu consegui fazer esse aqui, juntando muita coisa que eu vi no Facebook, no WhatsApp, às vezes com dificuldade de identificar uma coisa ou outra, amolei muito a Vânia para isso, mas está aqui na mão. Existe uma ideia, faço o custo disso. Ano passado eu fiz um que ficou bem maior, acabou ficando caro, mas que eu acho importante de todos os barões ter na prateleira, porque ele tem toda a história do grupo que formou o Sapo, do jornal do Sapo, o porquê do Sapo, por que o nome do Sapo. Depois a confraria, que está se transformando ao longo do tempo, as pessoas envolvidas, porque é muito comum as pessoas, mas por que o Sapo? De onde é que surgiu isso? Barão, por que Barão? Ali tem toda a história, fiz questão no primeiro volume que eu fiz, não o primeiro volume da Porta da Paz, escrevi toda a história para suprir essa curiosidade que tranquilamente todos têm. Tá? Então, teve uma participação importantíssima esse ano, como todos os eventos no Teatro Guaíra, etc. Tem toda uma matéria sobre esses eventos todos aqui, que foram graças a você. O nosso maestro Walter Branco, uma homenagem a ele, dando a importância que talvez tenha muita gente que não tem ideia, que como eu pus aqui, o Walter Branco é nosso. E ele fez
muita coisa em música no mundo inteiro, de todas as músicas de filmes que a gente não tem nem ideia. Que é que a gente fala da Pantera Cor-de-Rosa, mas essa é umazinha delas entre tantas. O tango da minha prima ali também está aqui. As visitas ao Teatro Guaíra, que eu infelizmente estava viajando, queria tanto ir, não pude. Alguma coisa que eu estou pondo aqui, esse vultos da história do Paraná, para sair um pouco também da gente, nós temos que pôr outras coisas ligadas à cultura, né? E assim vai, nós temos aqui o Encontro Monárquico em Curitiba, que tinham vários barões, tá? Sobre o sapo era isso, mas eu vou aproveitar a oportunidade para uma coisa que eu não pedi permissão para a Vânia. Mas eu sempre trago surpresas, ela já está acostumada comigo e fala demais, né? Então é o seguinte, eu tenho assim eu sempre estive ligado à cultura, à poesia, à artes. Eu gosto de música, eu gosto de pintura, eu gosto de poesia. Muita dessa parte ligada à minha tia Olga Macedo Gutierrez, ela sempre foi de cultura, né? Bastante conhecida aqui. Que desde criança me levava lá e me inspirou a começar a ler poemas, poesias e a escrever. E ultimamente, eu não sei porquê, de repente aquilo tem brotado espontaneamente. Brota, assim, sabe? E eu às vezes fico em dúvida, e vamos lá, Vânia, mas eu posso dizer que isso aqui é um poema? Será que é mesmo? Eu posso escrever e mostrar? Eu sei que eu resolvi reunir os últimos que eu fiz aqui e imprimi, que tem um jornal aqui, que chama-se Gotas de Minha Alma. E eu começo assim, poemas são gotas que escorrem da minha alma, às vezes da transpiração da energia que em mim vibra. Resíduos de uma felicidade abundante que não me deixa sossegar. Outras são lágrimas incontidas que escorrem das feridas que a vida nos traz. O direito básico, entre os direitos mais básicos de ser, de estar, de amar, está também o inalienável direito de errar. Mas é o mais difícil de ter, ser aceito, relevar, pois espero o perfeito, quando o humano é errar. E termino, como eu me senti sempre um Dom Quixote na minha vida, tendo sonhos, enfrentando isso para que aqueles sonhos se tornem realidade. Então eu gosto sempre de me comparar ao Dom Quixote, que eu também pus no jornalzinho ali, na minha nota de editor. E termino assim, como a vida não para de rodar, nós também não podemos parar, enfrentando estradas, ventos ou moinhos de vento, como Dom Quixotes, não podemos parar de sonhar. Arriba e adiante, pois rodar é preciso. Como Dom Quixote, entre o sonho e a realidade, o Alexandre Gutierrez. E eu fiz isso aqui agora, porque eu não podia perder esta oportunidade para entregar o primeiro exemplar feito em casa para minha prima Vânia, que me incentiva tanto. Chamo a ecônoma Lourdes Emília Bastos, da Porciúnculo, baronesa da Cruz Alta, para proferir a sua mensagem. Eu tenho uma posição extremamente ingrata dentro da soberana ordem do sapo. É quem cobra, mas em compensação quem proporciona algumas coisas. A nossa ordem do sapo vive de pequenos donativos. Eu sou muito grata a todos que cooperam. Nós, esse ano, proporcionamos pequenos momentos de felicidade para todos nós. Nós queremos esta pequena família, que ela continue crescendo, que ela continue unida, que ela vá se consolidando em seus ideais, em seus momentos de alegria, e que nós, com toda essa vontade que a gente tem de acertar, que o 2018 seja encerrado com pompa e circunstância e que o 2019 venha para nós com um Brasil melhor, um Brasil honesto, um Brasil que valorize a cultura. E é este o nosso propósito, termos um cantinho ou em alguns momentos alegrias que não se meçam em dinheiro, que não se meçam em corrupção, que se meçam em momentos de felicidade. E é com este amor de grande proporção que nós desejamos aos barões, às baronesas, um grande final de ano e um 2019 com muita saúde, paz e muita honra
desse nosso Brasil que está tentando se recuperar. Boa noite a todos e nós esperamos encontrá-los numa sala de coquetel ao lado, que é o que nós podemos ofertar. Chamo a jornalista Zélia Nascimento Cel, baronesa do Ribeirão Bonito, nos regala com suas palavras sobre os laços da monarquia brasileira com a Europa. Só gostaria de comentar com a Vânia que a minha mãe, que está com 94 anos, e a minha mãe estava mexendo em guardados hoje e encontrou um poema de Heitor Stockley feito no Natal, impresso, um cartão de Natal impresso por ele e assinado com caneta tinteiro para meu avô Vitor Grey. Eu disse, nada acontece por acaso, eu vou ter que ir nessa reunião, nem que chova canivete. Então, a Vânia tinha pedido para eu falar alguma coisa sobre os laços. Sim, a Vânia nós temos... Aí eu fiquei pensando, de onde que nós temos esse gosto pela literatura, Vânia? Dos nossos avós, eles juntos devem ter... O meu avô tinha um pseudônimo, talvez por isso o nome dele, Vitor Grey, não esteja. Mas talvez até esteja. Mas ele tinha um pseudônimo quando ele escrevia nos jornais e tudo. E eles gostam muito de literatura. Ele é professor, também montou um colégio com Dario Veloso. Então, a Vânia e eu moramos na mesma rua na infância, vizinhas, somos escoteiras juntas, acampamos juntas. Então, tivemos muitos laços. Quando ela foi ter os filhos, meu pai era anestesista. Hoje meu pai já está falecido, minha mãe bem idosa, então encontrou isso. Eu disse, não, isso tem que ser um sinal, nada acontece por acaso. Mas eu vou contar rapidamente para vocês, então, dessas pesquisas que eu tenho feito sobre a monarquia, porque, por incrível que pareça, através desse meu avô, estou me tornando cidadã luxemburguesa, gente, imagine. Eu nunca imaginei, sempre achei que nós fôssemos descendentes dos Altdeutschen, dos primeiros alemães de Rio Negro de 1829. Até somos, mas não havia Alemanha naquela época. Em 1829, a Europa era feita de reinos, eram vários reinos. E um deles era Luxemburgo, que está dando a cidadania até dia 5 de dezembro. Agora, quem der entrada, ainda pode tentar a cidadania. São muitos sobrenomes que jamais a gente imaginou que fosse. E tem muitas vantagens, inclusive aquele passaporte vermelho, que você nunca mais pega fila na vida, né, em aeroporto, e você pode passar para teus filhos e netos. Muita gente, já tem 5.000 curitibanos morando e vivendo em Luxemburgo hoje. Salário mínimo de R$6.000. Se você for aposentado, o teu salário mínimo for menor do que isso, eles completam para você. Então, uma série de vantagens, né? E eu fui estudar a fundo nossos laços da nossa monarquia com Luxemburgo também. E cheguei à conclusão que o nosso príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, que até passou a infância e adolescência com seus 12 irmãos aqui em Jacarezinho, no Paraná, não é? Por quê? Porque a sua mãe é uma mulher admirável, Dona Maria da Baviera, que era parente da Cícia, imperatriz austríaca, e foi criada em castelos europeus. Maria Elizabeth Francisca Teresa Josefa de Wittelsbach e Croat-Sobre de Orleans e Bragança nasceu em 9 de setembro de 1914 no castelo de Nymphenberg, em Munique, então capital da Baviera e parte do Império Alemão. Neste mesmo castelo, ela se casou, a mãe do príncipe Dom Luís atual, se casou em 19 de agosto de 37, olha o ano, 1937, com o então chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, neto da princesa Isabel. A cerimônia não incluiu os oficiais de Hitler, e por este motivo a família teve sérios problemas. Seus bens foram confiscados. Você sabe que até hoje tem bens da família imperial que não foram devolvidos, né? Lá no Rio de Janeiro, inclusive, há essa questão. Seus bens foram confiscados e com a declaração do tio Rodolfo como inimigo do Führer, a família foi duramente perseguida, perdeu os bens e se refugiou na Itália. Mas as retaliações não pararam por aí. A tia Antonieta de Luxemburgo foi interceptada por milicianos nazistas e torturada. Fugindo da guerra e suas insanidades, Dona Maria da Baviera morou na França, Suíça, Itália e Hungria. Morou também no castelo da arquiduquesa Maria Teresa, sua avó, nascida na Áustria e princesa da Hungria e Módena.
Quando vieram para o Brasil, quando a guerra terminou em 45, foram acolhidos em São Paulo e Rio de Janeiro. Em Vassouras, ela desenvolveu um projeto social pedagógico, no qual foi citada pela Folha de São Paulo como a princesa que andava de ônibus. Ela ia ensinar os seus protegidos catecismo, pintura. Em Jacarezinho, no Paraná, o casal passou a viver desde 1965. Eles vieram aqui para essa fazenda, Santa Maria, em Jacarezinho. O pessoal de Jacarezinho conhece, com os 12 filhos. E também ela dava aulas e pintava porcelana. Deixou um aparelho pintado à mão para cada um dos 12 filhos. E veio a falecer em 13 de maio de 2011, aos 97 anos de idade. Vou falar rapidamente os laços com a França. Os laços da nossa família imperial com a França foram com o casamento de Dona Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, com o príncipe Gastão de Orleans, o Conde de, em 1864, quando a Casa Imperial Brasileira se associou à Casa de Orleans, que compõe a Casa Real da França. Assim iniciou-se um novo ramo dinástico no Brasil, os Orleans e Bragança. Só que eles ainda não tiveram oportunidade de reinar até hoje, não é? Os Orleans e Bragança. Em 1909, Dom Gastão resolveu garantir a seus filhos direitos de sucessão orleanista ao trono francês e negociou um pacto de família chamado Declaração de Bruxelas, criando o título de Príncipe de Orleans e Bragança, que vige apenas nesse ramo da família. Agora os laços com Luxemburgo, rapidamente. Dom Luís, chefe da Casa Imperial Brasileira, e o Grão-Duque Henri de Luxemburgo são 2 vezes primos, em 4º grau, com o intervalo de uma geração partindo de Dom João VI de Portugal e da Rainha Carlota Joaquina de Espanha, como ancestrais comuns mais recentes, e também partilhando uma vez primos em 5º grau, Dom João e Dona Carlota como ancestrais recentes também. Mas, no entanto, os futuros chefes da Casa Imperial do Brasil, o Grão-Duque Príncipe Dom Rafael e o Grão-Duque Hereditário Guilherme de Luxemburgo, são parentes ainda mais próximos. São primos em 2º grau, partilhando da Grã-Duquesa Charlotte de Luxemburgo e seu consorte Príncipe Félix de Bourbon e Parma, como bisavós comuns. E ainda a Dona Cristine de Linha de Orleans e Bragança, esposa do príncipe Dom Antônio, é belga, reforçando esses laços, pois o Luxemburgo pertenceu à Bélgica. Então, o matrimônio consanguíneo levou à formação de um clã internacional de monarcas, e isso explica porque 2 soberanos que reinavam separados por milhares de quilômetros, como o Jorge V da Inglaterra, nascido em 1865 e falecido em 1936, e o czar Nicolau da Rússia, assassinado em 1868, nascido em 1868 e assassinado neste ano, fez exatamente 100 anos do assassinato da família imperial russa, em 1936, 1918. Eles eram netos de Cristiano IX da Dinamarca, conhecido como sogro da Europa, pelos casamentos políticos dos filhos. E assim, os primos Jorge e Nicolau, embora vivendo com milhares de quilômetros de distância, pareciam gêmeos idênticos, tamanho e semelhança. Muito obrigada. Boa noite. Com muito orgulho que eu recebo essa honra determinante de que devo falar. Estamos vivendo, neste instante, um sistema agradabilíssimo de cuidar da nossa terra. Nós temos obrigação de saber tudo sobre Curitiba, sobre o Paraná, mas as circunstâncias fazem com que a escola não traga essa possibilidade. Cabe contar que até muito pouco tempo a história do Paraná era ensinada numa quinta-feira, uma vez por semana, 1 hora. Ninguém aprende nada com uma situação dessas. De um tempo para cá, nós lutamos muito
E a Academia Paranaense de Letras, com um projeto chamado Academia Vai à Escola, conseguiu proporcionar um projeto onde nós nos dirigimos à Assembleia Legislativa e conseguimos de lá um decreto que é obrigatório que todos os professores, seja a matéria que for, devem tratar da história do Paraná. Está sendo muito difícil encaminhar esse projeto, porque os próprios professores foram educados com uma hora por semana durante só a 5ª série. E ninguém estuda mais. Então nós estamos atravessando no centro, na Academia Paranaense de Letras, um projeto que está começando a dar resultados. Essa era uma notícia que eu tinha o prazer de dar. Mas, paralelamente, como você me colocou aqui, eu quero dizer da beleza que é esta casa. Quando nós éramos crianças, que passávamos aqui, ela era a casa das histórias. E daqui saíam músicas, histórias. Quando nós éramos jovens, víamos todos aqui fazer lanches, conversar e fazíamos um centro de cultura dentro desta casa. Quando as coisas se desenvolveram de forma que parou na mão da Vânia, nós todos ficamos muito felizes. Não sei se todos alcançaram o trabalho que ela teve para fazer o levantamento de tudo que tinha dentro desta casa. O trabalho que ela teve para fazer a história desta casa. Tinha coisa do teto, tinha coisa do porão. Não, era difícil de todas as maneiras. No entanto, hoje nós estamos aqui numa casa linda, trazemos pessoas de fora para visitar a propriedade que ficou cuidada e temos muito orgulho de tudo isso. Queremos dizer a você que se nós não sabemos muito mais da história do Paraná, nós não devemos essa falha a pessoas como você, que aqui também reunidas estão muitas pessoas que estão concorrendo para que se valorize o Paraná como ele deve ser valorizado. Essa proposta do jornalzinho é uma proposta que deve ir avante, porque é necessário que se diga o que é o sapo, que papel teve. O meu sogro contava que para atravessar a rua de Curitiba para visitar a namorada, eles tinham que contratar pessoas que os levassem nos ombros para não sujar as pelainas do sapato deles. E que o sapo foi um animal querido, amado, porque era o único que devorava os insetos. Então, as pequenas histórias que nós, os paranaenses, sabemos sobre as lendas, vêm à tona de uma forma que nós todos, os mais velhos, devemos incentivar, porque nós somos os responsáveis pelo respeito que se deve à baronesa do Templo das Musas, que está aqui conversando sem saber bem porquê. Quando eu era jovem, quando eu era bem nova, ser declamadora era como ser uma artista. Vinham pessoas de fora para dar lições de como se faz, como se fala, como se diz. E eu declamava muito. Fui aluna do Instituto de Educação e o professor Erasmo fez com que eu fosse uma declamadora. Então, a questão de ser declamadora me fez também ter, depois, mais tarde, uma ligação com o Templo das Musas.
Como eu tenho um nome grego, não sei bem porquê, porque meu pai de origem italiana, minha mãe de origem alemã, não iam dar o nome de Cloris, deviam dar de Terezinha, não é? E, no entanto, eu tinha um tio que também fazia parte do Templo das Musas. Resultado, quando me fizeram a homenagem de me dizer que eu seria baronesa, eu fui ver aonde eu vou arranjar. E fui até o Templo das Musas e eles me ofereceram o nome pomposo de baronesa do Templo das Musas. Eu tenho usufruído desse valor porque me dão a obrigação de ser uma historiadora que eu não sou. Só que eu quero dizer que estou muito orgulhosa, mesmo que não tenha dito quase nada, muito orgulhosa de estar aqui e quero saudar a Tânia pelo trabalho extraordinário que ela tem feito. E, portanto, peço uma salva de palmas para todos que estão aqui, principalmente para a Vânia. Esta música, o Inami ele recolheu a história da lenda das 7 quedas de Guairá, e ele fez uma parte em português e a outra parte em tupi-guarani. Na Ipitarobá, um grande amor que Tupã consagrou, eterno como o céu e o grande rio Paraná, quedas do Guairá, lenda se transformou. Deus quer assim que inundemos de amor alma e coração. Recordar é viver a paz que nos traz a canção. Na Ipitarobá, doce recordação. Na Ipitarobá, sai Suaçu, Peru da Pacaná, Opa, Oaimá, Maribaqué, Mamparaná, Ituitaguairá, Munhangaramenga, Tupacatu, Potariaçuí, Siaçu-Piaçuí, Menoaranga, Araicô, Merimaengari, na Ipitarobá, Menoariguairá. Vem ver, vem conhecer minha cidade Sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as 1001 belezas, um paraíso no sul, onde nascer
paranaense, bichinho, és bom trabalhador. Chamamos nossa grã-mestra, Vânia Enes, baronesa da Vista Alegre, para encerrar essa memorável tarde. Eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, os nossos aplausos em nome da Soberana Ordem do Sapo, aos barões, baronesas, seus pares e convidados especiais aqui presentes, que maravilharam essa festa e nos trouxeram muita alegria e encantamento. Eu tenho absoluta certeza que sairemos daqui mais felizes, pois reforçamos os laços de cultura, afeto e amizade que nos unem e nos transformam numa grande família, diante da mesma sintonia cultural. E convidamos a todos vocês a se servirem de um delicioso coquetel preparado pela Lourdes Porciúncula. Os nossos aplausos para ela, que é encarregada. Ela é a nossa icônoma, que trabalha e se incomoda com toda a organização da festa e tudo que depende dela, ela está sempre bem disposta. Agradeço ao Danielson Teles, que foi o nosso cerimonialista. Agradeço ao meu marido por toda a paciência que ele tem comigo. Estar sempre envolvida nos eventos, e ele gosta e me estimula. A Cloris pelas belas palavras, ao Gerard por falar do loureiro. O loureiro está bem aqui, iluminado com que o SESI teve essa ideia de colocar ali. Tem a história, não essa que o Gerard contou, essa é inédita, mas fala da coroa de louros que o vovô Heitor colheu da árvore, quando o Emiliano Perneta foi coroado príncipe dos poetas paranaenses no passeio público. Então, ali tem um texto, está iluminado, está coberto por um vidro, uma caixa de vidro muito interessante, que a diretoria do SESI colocou ali. E para nós tê-los aqui nesta casa onde foi construída por nossos bisavós, Maria Catarina e João Lourenço Taborda Ribas. Mais tarde viveu o vovô Heitor Stockler de França, junto com a avó Brasília, né? Onde fizeram mais de 60 anos de casados nesta casa. Nasceram muitas pessoas, todos os filhos deles. O Heitor Borges, que está aqui presente, é o nosso Barão dos Pinhais, nasceu nesta casa. E a Brasília, minha irmã, não... está lá. Também nasceu na casa. Dos netos foram os únicos dois. Eu já nasci no hospital, os outros primos também. Então, muito obrigada, agradeço a todos a presença e vamos nos dirigir ao coquetel. O Rui Gutierrez, pela iniciativa do jornal. Também nossos parabéns, nossos aplausos. E a todos vocês. Tem lá o nosso primo Barão da Ilha também, que é uma honra e um prazer recebê-los. Nosso primo Taborda Ribas também. Temos o nosso mesmo trisavô. Então, um beijo para todos. Meu nome é Mozart Heitor França. Eu participo aqui em Curitiba da Frente Dom Pedro II e é uma honra muito grande participar de um evento tamanha a grandeza da Soberana Ordem do Sapo, organizado pela grã-mestra Vânia Souza Enes, em que, neste local aqui na casa do Centro Cultural Heitor Stockler de França, uma casa centenária da cidade de Curitiba, que foi construída pelo João Lourenço Taborda Ribas e que é um dos marcos da arquitetura paranaense. Então é uma alegria muito grande poder participar e frequentar um ambiente que alavanca e que defende, como bem colocou a professora Cloris Casagrande Justen, defende raízes e a história do Paraná. Essa tertúlia traz muita cultura, músicas locais, bem bacana.
Eu sou primo da Vânia, Barão dos Pinhais, tenho acompanhado todo esse movimento, é de uma natureza assim inestimável para nós todos e especialmente para a família, né, de Heitor Stockler, meu avô, que sempre esteve envolvido com a literatura, com a cultura no estado do Paraná. Bom, boa tarde, meu nome é Ceciliano José Enes Neto, sou barão da engenharia, faço parte da Soberana Ordem do Sapo há mais de 10 anos. Essa homenagem que eu faço à Soberana Ordem do Sapo é o exemplo de cultura que deve ser transmitido principalmente às crianças nas escolas, como falou a doutora Clori Justin, que é a importância do conhecimento da história para as futuras gerações é parte da criação e da formação das pessoas. Bem, nós estamos aqui numa tarde com bastante chuva no centro de Curitiba e enquanto lá fora a água cai a cântaros, aqui dentro a cultura paranaense flui. A cultura de Curitiba, a cultura do Paraná, com músicas, com poesias, com encontro entre pessoas ilustres, entre amigos e amigas. E eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em ter sido convidado a participar dessa terceira tertúlia da Soberana Ordem do Sapo. Então, foi mais uma tarde em que a cultura do Paraná e a cultura de Curitiba esteve em alta aqui. Eu me chamo Lourdes Emília Bastos da Porciúncula e sou ecônoma da Soberana Ordem do Sapo. Nós estamos hoje aqui reunidos na terceira tertúlia cultural. É um prazer imenso estarmos reunidos nessa casa que traz tantas histórias, que conta tantas histórias do Paraná e de uma família extremamente conhecida, aonde se realizou grandes eventos culturais e continua se realizando até hoje. Este evento, a importância dele é porque ele é a continuidade de um evento pioneiro em Curitiba. Um evento que começou há bastante tempo atrás e que vem se mantendo até hoje, laureando e promovendo poetas e cantores e músicos, pessoal da literatura do Paraná e de Curitiba. E foi aqui nesta casa onde eu falei em público a primeira vez, por estímulo do tio Apolo, que eu testemunhei, que eu assisti há 50 anos atrás. Meu nome é Emilisa Cury de Macedo, eu sou baronesa dos Cedros do Líbano e escolhi esse título de Cedros do Líbano para homenagear minha família, que eu sou descendente, e para homenagear meu avô, que me deu raízes muito profundas. E tem muito a ver com este evento e com a Soberana Ordem do Sapo, que privilegia a família, educação, bons valores, vínculos, e esse evento é fundamental que ele aconteça para preservar valores históricos, família. Então a história, a cultura, as nossas raízes precisam ser preservadas e estabelecidas, e é só dessa forma, passando uns para os outros, através do conhecimento, e é só a história e a arte que nos resgatam. Meu nome é Armando Pinheiro Machado de Souza e eu, com muita honra, faço parte da Soberana Ordem do Sapo. Estou mais uma vez participando, já participei outras vezes, dessa tertúlia cultural muito bem organizada, muito bem preparada por todos aqui. É uma festa da cultura que devemos sempre participar, e a Vânia em especial, por quem eu tenho muita admiração, ela, como ninguém, sabe organizar essas tertúlias e sabe agregar com seu carisma todas essas pessoas que vêm aqui para mostrar um pouco da sua arte. Bom, meu nome é Gerard Raja, já fazem 4 ou 5 anos que a Vânia me fez um honroso convite para entrar nessa Soberana Ordem do Sapo, essa instituição nobiliárquica, cultural, literária, que começa em fins do século XIX e até hoje honra aqueles que nele ingressam e que conseguem fazer cultura através desse sodalício. Eu digo que a data de hoje, essa tertúlia que já virou uma tradição na cidade de Curitiba,
é muito importante porque foi feita dentro dessa casa, a casa de Dona Marita França, a casa dessa senhora que foi a primeira advogada trabalhista do Brasil. Eu mesmo visitei essa casa quando ela aqui morava, vi seus livros, um grande acervo hemerotecário, bibliotecário, jurídico, de extrema importância, e depois vi a transformação num centro cultural. E é muito importante saber que os descendentes dessa família, sobremaneira, Vânia Maria de Souza Enes, mantém viva essa tradição dessa casa que, desde quando foi erguida em 1893, tem se prestado à cultura e à arte. Tive a alegria de dizer sobre o loureiro que fica aqui nos jardins dessa casa, que foi o loureiro da onde saiu as láureas, as folhas de láureas que galardoaram os premiados literatos desde 1882 do Clube Curitibano e depois das edições Prata da Casa do famoso e até hoje operante Centro de Letras do Paraná. E que, não obstante, também fez a láurea sobre a cabeça do príncipe dos poetas do Paraná, Emiliano Perneta, esse que foi o nosso maior poeta simbolista, quiçá o maior do Brasil. Fundador também da primeira universidade do Brasil, a hoje Universidade Federal do Paraná. Estar nessa casa é estar dentro de uns templos onde se cultiva e se mantém viva a identidade paranaense, e rogamos que Vânia Maria de Souza Enes continue sempre fazendo seu papel de grande curadora, incentivadora e agitadora cultural. Desta vez já é a terceira tertúlia em que temos o privilégio de fazer aqui nesta casa, onde nasceu o tio Apolo e viveu também o Vasco Taborda Ribas, que foi o criador e fundador da Soberana Ordem do Sapo, em 1976. Hoje já faz 42 anos que ele fundou essa Soberana Ordem, e que só cresceu e só uniu pessoas, divulgou a cultura, a comunicação, a alegria de viver, como ele dizia. Os nossos objetivos básicos são a educação, cultura e comunicação, e isso nós vamos levar à frente, se Deus quiser. Muito obrigada.